é mais uma resenha e vai ser a resenha do livro Minha Vida Fora dos Trilhos, que eu recebi em parceria com a editora Darkside há um mês? Por aí. Vem embrulhadinho, bonitinho, cheio de mimo. Além dessa maravilhosidade de livro, que tem essa capa super linda de capa dura, veio também ele embaladinho nesse papel, que tem o logo do livro, que é o trenzinho. Veio um charuto de chocolate, que eu já comi. E dentro do livro veio esse cartãozinho postal do Kansas, que tem tudo a ver com a história. Muito fofo, muito lindo. Pra variar, né? Porque as coisas da Darkside são lindas pra caramba. Esse é o primeiro livro da autora Claire Vanderpool, e também é autora do livro Em Algum Lugar nas Estrelas, que foi lançado pela Darkside no ano passado. Então eles lançaram primeiro Em Algum Lugar nas Estrelas e depois o Minha Vida Fora dos Trilhos. E eu tô louca pra ler Em Algum Lugar nas Estrelas, porque todo mundo fala muito bem. E se esse livro já foi um amorzinho, eu imagino o segundo livro da autora, que deve ser mais amor ainda. Minha Vida Fora dos Trilhos foi a minha leitura de uma semana. Eu li esse livro com calma, mas ao mesmo tempo eu li ele apressada. Eu queria captar tudo que esse livro passava e queria terminar ele logo, então a leitura durou uma semana. O livro vai contar sobre a Bilene Tucker. Ela é uma menina de 12 anos e pela primeira vez ela vai passar o verão longe do pai dela, que é um trabalhador que constrói trilhos de trem. Ele achou que era melhor ela passar esse verão longe dele e mandou ela para Manifest, no Kansas, que foi a cidade onde ele passou parte da vida dele quando ele era jovem. Chegando em Manifest, ela descobre que aonde ela vai morar é numa igreja, que é meio igreja, meio bar clandestino, que é paroquiada pelo pastor Shed. Ele conhece o pai da Bilene de quando ele morou em Manifest e ele se dispôs a cuidar dela enquanto ela estivesse lá. E bem no dia que ela chega, ela é mandada para passar o último dia de aula na escola, porque o Shed achou que seria bom para ela fazer amizades. E foi isso que acontece. Ela faz amizade com a Letty e com a Rutani, que viram amigas dela durante o verão e mudam toda a vida dela durante esse verão. O que gira em torno da cabeça da Bilene é porque ela foi mandada justo nessa época, dessa parte da vida dela, pra Manifest e não antes ou depois. Por que o pai dela decidiu mandar ela agora? Por que o pai dela não quis passar o verão com ela? O que aconteceu pra ela ser mandada para Manifest? E com esses pensamentos na cabeça, ela acaba sem querer descobrindo uma caixinha de charutos cheia de cartas e objetos sentimentais do Jinx, que ele guardava sobre um garoto chamado Ned. O Jinx e o Ned viveram em Manifest durante a Primeira Guerra Mundial, e através das cartas que o Ned mandava pro Jinx, a Bilene começa a conhecer mais sobre os dois. E a história deles se intensifica quando acidentalmente a Bilene quebra o vaso de uma senhora da cidade e tem que trabalhar para essa senhora, e por acaso essa senhora ela é vidente e começa a contar histórias do Ned e do Jinx pra Bilene. E a partir dessas histórias do Ned e do Jinx, a Bilene começa a entender melhor sobre Manifest, sobre o pai dela e sobre o papel dela naquela cidade. Vou dizer que foi uma leitura muito gostosa. Eu amo livro narrado por criança. A Bilene é uma criança super divertida. As coisas que ela tem na cabeça, ela é meio avoada, então ela tem vários questionamentos na cabeça, mas ao mesmo tempo ela quer brincar, ela quer caçar sapo com as amigas. Então não fica aquela coisa maçante dela se lamentando porque ela tá longe do pai. Já que é pra estar longe do pai, ela aproveita o tempo que ela tem pra fazer amizades com o pessoal da cidade. Uma parte legal do livro é que elas passam a história inteira procurando um espião da Segunda Guerra Mundial que foi apelidado de um Cascavel. Então todas as conversas das meninas giram em torno do Cascavel e é muito legal ver elas descobrindo parte da história de Manifest, buscando esse espião da Primeira Guerra Mundial. O livro, vale lembrar, ele se passa no período entre guerras da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1936. Então a Primeira Guerra Mundial ainda é algo muito recente e elas realmente creem que elas vão conseguir achar o espião mesmo depois de tanto tempo. Falando dos personagens, a Bilene, ela é uma chuchuzinha de criança, gente. Eu amo essa menina. Ela é muito engraçada, ela é muito divertida, ela não se lamenta, ela aproveita a vida. Ela levava uma vida difícil com o pai dela construía trilhos, mas eles não tinham um lugar fixo pra morar, eles nem sempre tinham comida pra comer. Então era comum eles irem assistir cultos de igreja pra comer a refeição que eles davam depois do culto. Então ela é uma pessoa, vamos dizer assim,
vivida. Ela viveu bastante, ela viu bastante do mundo e ela leva algumas metáforas pra vida dela. É muito fofa, ela é uma personagem incrível, ela é uma personagem muito bem construída. Ela é uma personagem que infelizmente é até mais madura do que devia ser pra idade dela, mas isso é por causa de várias coisas que ela passou. Ela é incrível. Manifest, ele tem muita gente, muitos personagens, tem personagens que aparecem nas cartas e nas histórias sobre o Ned e o Jinx, que você não sabe quem é e depois você descobre. E mesmo esses personagens só aparecendo em histórias que são contadas pra Abilene ou nas cartas que a Abilene lê, a gente consegue se conectar com esses personagens. Tem uma senhora italiana que faz massas pro pessoal durante a Primeira Guerra Mundial e ela é simplesmente incrível. Fala um pouco dela no livro, mas você já consegue sentir esse carinho de mamãe italiana fazendo massa. Dá pra entender? É muito gostoso, os personagens são bem construídos, a autora não se perde com a quantidade de personagens, que não é pouca, são bastantes personagens, e ela consegue desenvolver todos e fazer a gente se apegar a todos e fazer o Manifest ser um lugar que a gente realmente quer conhecer e quer morar e quer viver lá, porque parece ser um lugar incrível. Falando agora sobre os aspectos físicos do livro, a gente não pode deixar de comentar as capas, o incrível trabalho de capa que a Darkseid tem. Todos os livros da Darkseid são de capa dura e esse livro ele tem meio que esse aspecto de madeira com um trem desenhado e na capa tem essas imitações de colante que parecem selos postais, como se essa coisa de madeira fosse uma mala que tivesse viajado por vários países, vários lugares. Na parte de trás a gente tem o mesmo aspecto de madeira, o logo da frente um pouquinho menor. E temos um pouquinho sobre a autora e sobre a história, então a sinopse e a biografia da autora estão na parte de trás do livro. A lombar é fofa no mesmo aspecto da frente e de trás do livro, super normal. O livro, como todos da Darkseid, tem uma fitinha que serve de marca-página, o que é muito útil porque você não precisa ficar se preocupando em perder o marca-página. E na folha de rosto do livro, assim como na parte de trás, a gente tem o mapa do Kansas, que é o ponto principal, o foco principal da nossa história, e esse mapa mostra os trilhos de trem que tem no Kansas. É muito legal, é muito bonito. Como sempre, a Darkseid arrasa nas diagramações. Então a gente tem várias imagens de trem, todo começo de capítulo tem o logo do livro. O livro é recheado de recortes de jornal da época da cidade de Manifest. Então é muito legal ver esses recortes porque fala sobre anúncios de coisas que eram vendidas na época, tipo um creme de massagem que arruma dor na coluna. E o principal dessas manchetes, que é o suplemento de notícias da Hattie May. Ela é uma repórter que conta tudo o que acontece em Manifest, então tem vários desses recortes do suplemento de notícias dela. E é super bem feitinho, ai, é coisa linda, eu amo. As páginas são amarelinhas, a gramatura do papel é super agradável e as letras elas têm um bom tamanho, não é exageradamente grande, mas não é pequenininha, é super gostoso de ler. No final do livro a gente também tem notas da autora, os agradecimentos e algumas fontes complementares, que são livros que a autora usou, pesquisou e citou nessa obra. Então vale a pena dar uma lida nesses livros, eu quero realmente ler, principalmente Moby Dick, porque eles falam de Moby Dick no livro e eu sempre tive vontade de ler. Então é bem legal ver que ela usou várias desses clássicos da literatura dos Estados Unidos para compor o livro. Eu gostei bastante. Eu tenho certeza que o livro Minha Vida Fora dos Trilhos vai te encantar assim como ele me encantou. Se você já leu o outro livro da autora, eu tenho certeza que você vai gostar desse. Se você já leu um outro livro da Darkseid que chama A Guerra que Salvou a Minha Vida, é certeza absoluta que Minha Vida Fora dos Trilhos vai te conquistar, porque eles são bem parecidos no aspecto, os dois falam sobre guerra, os dois falam sobre crianças tentando superar a guerra. É lindo. Se você gosta de livro com criança, você vai se debulhar de lágrimas e risadas, porque esse livro é incrível. Eu amei, eu não consigo ser imparcial, eu realmente amei esse livro. Eu não tenho nada de ruim pra falar dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e comentar se vocês gostaram, se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler. Eu sempre tô lendo os comentários e sempre tô respondendo. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra sempre receber a notificação quando tiver vídeo novo. Não esqueça também de me acompanhar nas minhas redes sociais, que eu vou adorar conversar com vocês por lá. E por último, não esqueçam de ver o último vídeo aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, um beijo!